eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica e estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica, onde apresentamos os conceitos básicos e a forma de relacionar os dados experimentais com a teoria química. E agora vamos para a nossa terceira aula. A primeira foi uma aula introdutória sobre química orgânica, depois iniciamos ligação química, que é um conceito fundamental em toda a química, e aplicamos especialmente para os compostos de carbono. Entramos no conceito de energia de ligação, que é a estabilização promovida pela formação da ligação química. E agora vamos para a parte de comprimento da ligação química, que é a distância entre os átomos que compõem a ligação química covalente. São 4 os descritores da ligação química: a energia da ligação, que é a estabilização promovida pela formação da ligação; o comprimento da ligação, que é a distância entre os átomos que fazem parte da ligação; o ângulo da ligação, que é válido a partir de moléculas com mais de 2 átomos; e a polaridade da ligação, que tem a ver com a distribuição das cargas elétricas dentro da molécula. Em um experimento hipotético anterior, trouxemos os átomos de hidrogênio do infinito e aproximamos, e observamos o que ocorria com a energia deste sistema. Ocorre uma diminuição da energia devido à atração entre os núcleos positivos e os elétrons de um outro átomo, e a mesma coisa entre o núcleo do outro átomo e os elétrons da camada desse primeiro átomo. Em um certo ponto, ocorre um equilíbrio entre as forças de atração positivo-negativo e as forças de repulsão entre cargas do mesmo sinal. Essa distância de equilíbrio é o chamado comprimento de ligação, e é onde ocorre uma energia mínima para este arranjo de átomos. Conforme você pode ver no gráfico, para a molécula de hidrogênio, essa distância ocorre a 74 picômetros, ou 0,74 angstroms, e a energia de estabilização para esses dois átomos é de menos 7,24 vezes 10 na menos 19 joules. Para 1 mol, multiplique por 6,02 vezes 10 na 23. O comprimento de ligação é determinado pela distância entre os núcleos dos átomos que fazem parte da ligação, e pode ser considerada como a soma dos raios de cada átomo. Se temos átomos de um mesmo elemento, o raio de cada átomo é metade da distância de ligação. Porém, para átomos de elementos diferentes, é necessário estabelecer uma divisão. Para cá se deve a contribuição deste átomo, para cá se deve a contribuição do outro átomo. Isso é um pouco difícil, às vezes, estabelecer essa separação. Porém, encontrar o comprimento de ligação para ligações que são do mesmo átomo ajuda a estabelecer um parâmetro para determinar os raios atômicos. E dessa forma se construiu uma tabela de raios atômicos a partir dos comprimentos de ligação. Esses comprimentos de ligação são determinados experimentalmente por cristalografia de raio-x. Quando se obtém um monocristal de um determinado composto, é possível submeter a uma análise de difração de raio-x, e as distâncias interatômicas são determinadas pela lei de Bragg, onde que a distância entre as diferentes camadas de átomos em um cristal são determinadas, e dessa forma é possível encontrar a distância entre 2 átomos dentro da rede cristalina. E através de cálculo computacional se determina as distâncias entre os átomos em toda a rede. A partir da compilação dos valores experimentais,
é possível construir uma tabela com valores médios de comprimentos de ligação para os compostos químicos. Aqui apresento essa tabela que tem os átomos que são mais importantes para a química orgânica: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e também enxofre e fósforo. Esses valores não é necessário decorar, eles são fornecidos quando se faz a resolução de um determinado problema ou quando é necessário usar em uma determinada publicação ou em um determinado texto, se busca nas referências ou na internet. Mas eu quero chamar a atenção para a magnitude dos valores de comprimento de ligação. Vimos anteriormente que para a ligação hidrogênio-hidrogênio, esse valor era 0,74 angstroms, que é a ligação química mais curta. Agora, nesta tabela, por exemplo, tem carbono e enxofre 1,83, que é mais do que o dobro da distância entre dois hidrogênios. Isso se deve ao fato que esses átomos são maiores. O carbono já é do segundo período da tabela periódica e o enxofre é do terceiro período da tabela periódica. Veja, por exemplo, aqui. Carbono-oxigênio, 1,43. Carbono-enxofre, 1,83. Tanto o oxigênio quanto o enxofre são da mesma família. Mas como o enxofre é do terceiro período, ele já tem duas camadas eletrônicas antes da camada de valência, a camada que faz a ligação. Então, o enxofre é um átomo maior, por isso o comprimento de ligação é maior. Isso se observa como uma tendência dentro da tabela periódica. Conforme vai descendo o período da tabela periódica, as ligações vão ficando mais compridas. Elas também ficam menos estáveis. Vamos observar isso para os halogênios no próximo exemplo. Porém, aqui eu também quero chamar a atenção para a questão da ordem de ligação. Conforme as ligações vão ficando duplas ou triplas, o comprimento de ligação vai diminuindo. Veja aqui, carbono-nitrogênio, simples 1,47 angstroms, dupla 1,28 angstroms, tripla 1,16 angstroms. Também quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que fazem parte da ligação aumenta, também ocorre um encurtamento da ligação. Veja aqui, carbono-carbono, que tem a mesma eletronegatividade, 1,54. Carbono-nitrogênio, em que o nitrogênio é um pouco mais eletronegativo, 1,47. E carbono-oxigênio, em que o oxigênio é bem mais eletronegativo, 1,43 angstroms. Outra observação importante é a variação do comprimento de ligação com a ordem de ligação. Ordem de ligação 1, ligação simples. Ordem de ligação 2, ligação dupla. Ordem de ligação 3, ligação tripla. E aqui temos os desenhos para o etano, C2H6, é um CH3 aqui, outro CH3, ligação simples, carbono-carbono. Eteno, ligação dupla carbono-carbono, C2H4, e ligação tripla carbono-carbono no etino, C2H2. Também se observa que, conforme ocorre uma diminuição do comprimento de ligação, a ligação vai ficando mais forte. Porém, o incremento da energia de ligação não é o mesmo para todos os aumentos de ordem de ligação. Ou seja, por exemplo, para uma ligação carbono-carbono simples, 83, para a dupla não é o dobro de 83, mas sim um valor um pouco menor, e o incremento se deu 63 kcal por mol. Para uma ligação tripla, o incremento é um pouco menor. Isso se deve a um fator que aumenta a repulsão eletrônica
conforme vai ocorrendo o aumento na ordem de ligação, isso desestabiliza um pouco a molécula. Mas a ideia é, se eu estou colocando mais elétrons entre os átomos, eles não deveriam ficar mais distantes? Não, porque o que promove a aproximação dos átomos é a atração entre os elétrons que ficam entre os átomos e o núcleo. Quando eu tenho uma ligação simples, eu tenho 2 elétrons atraindo esses 2 núcleos de carbono. Quando eu tenho uma ligação dupla, são 4 elétrons atraindo os núcleos de carbono, eles se aproximam mais, essa atração é mais forte, então aquela distância de equilíbrio, ela se desloca um pouco mais para próximo do zero, ou seja, ela diminui um pouco mais, e aqui eu tenho 6 elétrons na ligação tripla carbono-carbono. Então, eu tenho 6 elétrons atraindo esses 2 núcleos de carbono. Também ocorre um aumento na repulsão entre os elétrons nessa região. Isso leva a uma diminuição na estabilidade da molécula como um todo. Terminamos por aqui a nossa aula sobre comprimento de ligação. A próxima aula será sobre ângulos de ligação química que definem a geometria da molécula. A referência utilizada para fazer essas aulas foi o livro Química Orgânica de Márcio Lazarotto, disponível em amazon.com.br, na forma de e-book ou na forma física.